Fala Dev, bem-vindo ao canal JavaScript Drops. Hoje nós vamos falar sobre um conceito bem interessante de JavaScript. É uma feature que JavaScript tem e que se você tem feito entrevistas, provavelmente você já recebeu essa pergunta. E vamos dar uma boa ideia sobre o que é isso. Para você que está iniciando é muito importante, apesar de provavelmente você usar isso todo dia. Hoje nós vamos falar sobre closure. E basicamente, o que é uma closure? É uma capacidade que o JavaScript te dá em que uma função ela se lembra, ela tem a referência do escopo em que ela foi criada. Então é muito útil quando você passa um callback, por exemplo, programando em React, você passa um callback para um elemento filho e ele tem acesso ao escopo em que ele foi criado, ou seja, ele consegue alterar o estado daquele componente pai. Você também, de certa forma, consegue encapsular alguns dados e colocar modificadores ali, lembrando daquele escopo inicial em que algo foi criado. Então, vamos lá. Vamos começar com algo bem simples, tá? É uma função que cria um contador e que essa função faz? Ela vai retornar uma outra função que vai aumentar o número desse contador e vai retornar ele. Então, basicamente, a gente está retornando uma closure, porque essa função aqui ela vai ter a referência desse count. Então, quando ela for executada, ela vai se lembrar da referência desse contador, independente da quantidade de vezes que eu executo ela. E aqui eu tenho minha função, que nada mais é que essa função anônima que se torna uma closure. Então, o que acontece se eu tentar fazer um console log aqui? Retornar um, executar de novo. Ela retornou um porque ela deixou de existir e passou a existir novamente. Mas se dentro da mesma execução eu executar ela 3 vezes, você vai ver que ela executou um, dois, três. Ou seja, esse é o conceito principal de closure. É bem simples. Então, toda vez que você for perguntado, você vai falar que é uma capacidade do JavaScript de se lembrar do escopo em que aquela função foi criada. Quais são as utilidades disso? Praticamente é você manter acesso àquele escopo, você poder enviar modificadores para aquele escopo e você ter essa opção de encapsular uma lógica de modificação para o escopo que você quer. Vamos para um outro exemplo prático também. Vamos supor que você tem uma classe, uma função que cria uma conta de banco. Então, essas lógicas vão ficar encapsuladas dentro da sua função. Criei a minha conta inicialmente. Essa conta ela vai ter essas funções que nada mais são que closures. Cada uma é uma closure que mantém acesso a esse saldo. Se por acaso eu preciso pegar esse valor dela, eu posso usar minha conta.getBalance. Exercício simples aqui. Eu tenho R$ 1.000 de saldo. Se eu começar meu saldo com 500, ela vai também executar esse saldo com 500. E se eu, por exemplo, faço um saque dessa conta, saca 100. Eu tinha 500, agora eu tenho 400. Então, essa é a ideia de closure principal. É você entender que eu posso manter acesso a um escopo. Nesse caso, o escopo, nós estamos falando do saldo. E você pode passar a ter acesso a essas funções, essas closures, que tem a referência do seu escopo. Onde mais se usa? Eu vou dizer, no meu dia a dia, usando React, você passa várias funções de callback para os seus componentes filhos. Então isso é bem comum. Quando você passa um callback para uma função assíncrona. Então, muitas vezes você tem, antigamente se usava bem mais, você chama a função e você tem um ponto .then, que aí você vai passar um callback para aquela função. Aquela função também é uma closure. Ela tem acesso à referência, ela tem a referência e acesso àquele escopo inicial que ela foi criado e depois ela tem a capacidade de modificar aquele escopo, retornar algum valor que você quer daquele escopo. Então ela é executada dentro de outro escopo, mas ela tem acesso ao escopo pai que ela foi criada. Então, basicamente é isso. Quando perguntar de closure, lembra de acesso ao escopo inicial e ela mantém essa referência. É
bem simples esse conceito. Espero ter sido útil e te vejo na próxima. Um abraço.